E agora a gente está falando de programação orientada a objetos, a gente falou de classe, falou de métodos, de atributos. E tá, como é que eu faço na prática, né, a partir do conceito de programação, né, do paradigma de orientação a objetos, pegar uma linguagem de programação como Java, que é a que a gente vai utilizar, e utilizar essa linguagem para construir um código e resolver um determinado tipo de problema que eu pretenda resolver na construção desse código, tá? Para isso a gente precisa de ferramentas, e é o que eu pretendo te apresentar agora, algumas ferramentas de mercado que são legais, estão disponíveis gratuitamente, algumas delas, e são indispensáveis para você utilizar aí na programação orientada a objetos, porque afinal de contas não teria como você programar orientado a objetos sem ter uma ferramenta para te ajudar, para suportar o seu trabalho de programação, tá bom? Vamos lá? Bom, quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente precisa conhecer aí alguns conceitos relativos à programação orientada a objetos e alguns conceitos relativos às ferramentas, né? Algumas terminologias, na verdade, relativas a ferramentas utilizadas, que você vai utilizar para programação orientada a objetos. Um desses termos, aí, uma dessas abreviações é IDE. O que significa IDE? Vamos lá para o slide. IDE está aqui, ó, num termo em inglês, significa ambiente de desenvolvimento... Ah, está aqui, ó. Eu ia falar, mas está escrito aqui embaixo. Ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Que nada mais é do que um editor de códigos, né? Que ele é robusto, que auxilia muito o programador durante todo o processo de desenvolvimento, tá? Durante todo o processo de desenvolvimento. Então, a IDE ela vai te ajudar nesse sentido a facilitar a tua vida aí com alguns recursos que ela já entrega. Por exemplo, né? Ela vai te permitir codificar, ela vai te permitir executar e debugar esse código. Esse debugar, executar, está tudo dentro da própria ferramenta que você escolheu utilizar. Eu tenho uma específica que eu trouxe para mostrar para você, que é o que eu pretendo usar para fazer alguns códigos aqui práticos, para trazer um pouco mais de prática para as nossas aulas, mas existem várias outras, tá? Por exemplo, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, enfim, VS Code, existem várias ferramentas disponíveis no mercado. Eu vou usar com você o NetBeans, tá? O NetBeans, que é uma ferramenta que eu tenho no meu computador para trabalhar. Então, a IDE ela entrega para você uma série de recursos. Acho que essa é a principal característica desse tipo de ferramenta disponível para você no mercado. Vamos lá? E aí aqui eu tenho a figurinha dessas ferramentas que eu acabo de mencionar para você, tá? Então esse aqui é o símbolo do NetBeans, esse aqui é o símbolo do Eclipse e esse aqui é o símbolo do IntelliJ. Eu trouxe só as figuras porque eu já mencionei. Eu gostaria muito que você fizesse um esforço e pesquisasse aí. Eu acho que uma coisa que vai ser legal para você distinguir, né, entender a diferença entre um e outro, né? É justamente isso. Dá um Google aí, pesquisa a diferença, por exemplo, entre NetBeans e Eclipse. Muitas delas, por exemplo, essas duas mesmo que eu acabo de mencionar, que são utilizadas com a linguagem Java, elas quase não têm muita coisa de diferença, tá? Em linhas gerais, óbvio que tem, mas em linhas gerais quase não tem. A IDE, ela acaba sendo algo muito próprio, muito particular do programador, que ele vai se adaptar mais a uma do que a outra, enfim. Mas existem empresas também que adotam uma em específico, porque existem recursos na IDE que facilitam o processo de desenvolvimento. Então fica aí as informações para você, pesquisa a diferença entre elas e o que cada uma traz de vantagem e desvantagem se comparadas às outras, tá? Vamos lá. E aqui, essa é a ferramenta online que eu mencionei, o JDoodle, tá? Que é uma ferramenta bem legal, que eu gosto bastante, que me permite aí isolar código e trabalhar com esse código de forma isolada, tá? Então, o JDoodle tem algumas áreas aqui que eu quero que você veja. Então, eu vou chamar essa parte aqui de 1. O que é essa 1 aqui, né? Essa é uma área destinada aí ao desenvolvimento e escrita de código. Se você ver aqui, ó, tem até um exemplo de código que não dá para ler muito, mas se você ver essa área, é nessa área onde eu vou inserir o código, tá? Eu tenho aqui embaixo, ó, uma área 2.
O que é essa área 2? Tá? É a área de inserção de argumentos aqui. Vinha linha de comando. Se você quiser fazer alguma inserção de argumentos, é nessa área que você vai fazer no JDoodle, tá? Eu tenho a área 3, aqui, ó, 1, 2, 3. O que é essa área 3? A área 3 está destinada à entrada padrão de dados, tá? O std inputs aqui, ó, se você olhar dá para ler, eu acho que dá até para ler, std input, tá? A área 4 é o botão, ou melhor, a área 4 está aqui. A área 4, que eu marquei para você. Na área 4 aí a gente consegue escolher a versão do compilador que está sendo utilizado no código que eu estou desenvolvendo, tá? A área 5, que é esse botão que eu ia mostrar aqui agora há pouco, é o botão que executa o código que eu acabo de escrever, tá? E a área 6, aqui embaixo, é a área que vai mostrar a saída. Se você consegue ler aí comigo, está escrito aqui result, ou resultado no inglês, né? Então é onde vai ter a saída do código que a gente está desenvolvendo. Essa é a ferramenta JDoodle que a gente vai utilizar aí para desenvolver um código simples na aula de hoje, para a gente fazer uma prática. Vamos lá para o slide? Então vamos lá, eu vou convidar você a abrir aqui a tela do computador. Deixa eu já abrir o navegador. Eu vou mostrar para você pode usar, eu estou usando o DuckDuckGo, mas você pode usar o Google também, qualquer buscador na internet aí, tá? Se você fizer isso aqui, ó, JDoodle, e der um Enter, ele vai possivelmente te mostrar aí nos resultados. Olha lá, ó. Primeira opção dos resultados, tá? O que é legal do JDoodle? O JDoodle é bacana porque ele permite você desenvolver em várias linguagens aí, tá? Então aqui a gente vai utilizar, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a visualização. Ó, a que a gente vai utilizar é Java, então eu clico aqui em Java e pronto. Cheguei lá naquela parte do código que eu acabei de mostrar para você. Então a área do código está aqui, ele mostra uma numeração aqui. Eu tenho aqui a versão do compilador que eu vou utilizar, se eu quiser colocar argumentos, entrada padrão e o resultado final, tá? Então eu vou só fazer o seguinte aqui, o clássico. Vou apagar esse código aqui de dentro, vou deixar a classe myClass e vou digitar aqui dentro nesse public static void main um system, acho que foi isso que eu coloquei, system.println, olá mundo. O clássico da programação que todo mundo faz, né? O famoso olá mundo. Então o system.out.println, o println, é um comando em Java para imprimir alguma coisa na tela. Vai mostrar aqui embaixo. Então, quando eu clico em executar, olha lá, ó, ele mostra para mim o resultado, tá? Então, ele simula aqui a execução de um código, para a gente entender como funciona esse código, tá? E aí eu tenho aqui algumas coisinhas que eu quero mostrar para você, mostrando esse código na tela. Ou melhor, né? Vamos para o slide? Porque no slide eu trago o conceito para você. Lá no código, se você notou, eu tenho lá, por exemplo, um public class myClass. Está lá em cima, tá? Isso é uma classe pública, eu tenho lá. Além disso, o public, palavras public e class são palavras reservadas que são utilizadas para a definição de uma classe. Eu tenho chaves, se você notou lá no meu código, eu uso chaves, abrir e fechar, que elas são utilizadas para abrir e fechar uma estrutura de bloco, tá? Então, quando eu abro chave, eu escrevo um código aqui, e aí eu fecho a chave, eu tenho uma estrutura de bloco. O public static void, que você viu lá, é a função, ou chamado método estático, tá? Pública, e chamada main ali, tem um public static void main que não retorna nenhum valor, tá? Esse main aqui é a entrada padrão do meu... a função padrão ali que o meu compilador vai saber que vai executar. Se não tiver um main, ele não sabe o que executar, tá? E aí a gente passa como argumento um vetor, o public static void main string args, lá é um vetor de strings, tá? Que você viu lá no código. Novamente, as chaves para um bloco de chaves que define o escopo da função main ali, tá? E o código ele invoca uma função para imprimir uma mensagem, que foi o olá mundo que a gente acabou de digitar ali. Perfeito? E a gente vai fazer um código
rapidinho. Vamos lá? Lá para a tela do computador novamente. Vou criar um código com você. Vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vou manter aquela estrutura ali e vou criar uma classe robô. Tá? Essa classe robô... Vamos lá. Essa classe robô aqui, ela vai receber uma string de nome para o meu robô e vou colocar uma string cor. Só isso, tá? Aí eu vou sair desse public, ou melhor, estou colocando dentro do main, né? Isso aqui é na classe, aqui em cima, ó, tá? Ó. Aí o meu public static void main, ó, o main, ó, é a função principal que o meu compilador sabe o que vai executar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto robô, eu chamo a classe, olha lá o nome da minha classe, e escrevo aqui o nome do meu objeto. Então, vou colocar aqui obj1, recebe new robô. Quando eu coloco aqui, ó, eu estou dizendo que esse objeto aqui ele vai receber tudo que eu tenho lá dentro de robô. Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou chamar o meu objeto, obj1, ponto, o que eu tenho lá na minha classe que eu trouxe aqui para o meu objeto. Eu tenho um atributo nome e tenho um atributo cor, então eu posso acessar isso, ó. Eu vou fazer assim, ó, atributo nome, objeto obj1.nome recebe R801, que é o nome do meu robô. obj1.cor recebe azul. Perfeito? E aí eu posso, sei lá, system.out.println, o meu nome é, aí eu dou um espaço aqui, ó, para eu fazer concatenação no Java, eu uso o sinal de mais, ó. Qual é o nome do meu robô? obj1.nome. Vamos fazer um teste para ver se vai dar algum erro? Opa, temos um erro aqui. Ah, eu errei aqui, ó. obj, tá? Deixa eu ver, tem mais um errinho. Tem 2 pontos, system.out. Olha o que é legal, né? O erro, ele mostra para mim. Ele diz aqui que tem 2 erros no system.out. Ele marca para mim os 2 pontos, tá? Então, é bem bacana isso, porque você corrige a partir da sugestão de correção. Olha lá, ele imprimiu para mim o nome. Vamos colocar uma cor? Vamos dizer a cor dele? System.out.println cor, vou concatenar e vou colocar aqui, ó, bj1.cor. Tem que fechar com ponto e vírgula, tá? Vou só terminar isso aqui, aí eu vou mostrar, ó. Então, basicamente, toda linha que eu digito em Java, ela tem que ser encerrada com ponto e vírgula. Perfeito? Ó, todas as linhas, elas são encerradas com ponto e vírgula. Aqui eu tenho a classe, uma classe pública com 2 atributos, e eu tenho a classe main aqui dentro dessa classe pública, que eu posso fazer isso, tá? E aí, ó, eu instancio, deixa eu isolar aqui, eu instancio o meu objeto, chamando minha classe, coloco o nome do objeto, que aqui nesse caso eu coloquei obj1, recebendo, né? O sinal de igual significa receber. New classe, perfeito? Esse é um exemplo simples de programação em Java, que te auxilia aí a entender a aplicação do conceito. Eu acabo de fazer instanciamento, ou instanciação, né, ou criação de um objeto a partir de uma classe na linguagem Java. Vamos para o slide? Quero dizer para você o seguinte, esse livro, faço muita questão de você olhar, de você pesquisar esse livro, porque esse livro está na nossa biblioteca, e ele no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 4 desse livro, você vai ter aí toda a parte que fala sobre classe, que eu acabo de trazer aqui, né? Objetos, atributos, métodos e etc.
tá? Acho que capítulo 4. Acho que vale a pena você dar uma olhadinha aí no capítulo 4. Perfeito? Esse livro, ele é incrível. Eu me amarrei muito nesse livro para preparar a aula para você, porque ele tem uma forma bem didática de apresentar os conceitos. Existem outros na biblioteca, mas eu quis trazer para você esse aqui, especificamente por ele se tratar de um livro mais voltado para iniciantes, que eu acho que tem tudo a ver. Vamos lá para o slide?